Olá, queridos. Muito boa noite, muito boa noite. Estamos aqui diretamente do YouTube do Descomplica para fazer mais uma transmissão ao vivo. Eu espero que estejam todos bem para mais esse momento em que a gente se encontra para falar um pouquinho sobre a pandemia do coronavírus. Fazer uma atualização. Semana passada a gente falou um pouco sobre isso. Esse ano a gente está com esse assunto aí como principal em praticamente qualquer momento, qualquer veículo, qualquer pauta, e a gente está aqui para continuar falando, tá certo? Semana passada a gente já falou um pouco do coronavírus. Eu sei que muita gente não estava, tudo bem? Fala, Daniel, um abraço. Eu sei que muita gente não estava, então a gente vai começar a aula dando um resumo do que a gente falou semana passada sobre o coronavírus, e a gente vai emendar, porque a ideia hoje é a gente fazer uma atualização. Então, a ideia hoje é a gente falar sobre os assuntos que bombaram na última semana. Então, só para avisar para vocês, semana passada, o que a gente falou e estava muito em alta foi que na véspera da nossa aula, boa noite, Marcos. Na véspera, oi, Janaína, na véspera é, aula, a gente viu o Bolsonaro falando sobre diminuindo a importância da pandemia, falando para as pessoas que tinham que ir para a rua, e aí não teve jeito. A aula da semana passada, a gente falou bastante sobre o coronavírus e principalmente a ideia do distanciamento social, a ideia realmente da quarentena, enfim, foi isso que a gente falou. Hoje eu vou relembrar aqui em 5 minutos o que a gente falou semana passada, porque eu acho que esse era o foco. E hoje eu vou falar do assunto que bombou nessa semana. E aí vocês devem ter visto que o assunto que bombou essa semana é o aspecto econômico. Essa vai ser a atualização do coronavírus de hoje. O Callback já perguntou: pode ficar pior que a crise de 29? Pode, segundo alguns especialistas, e eu vou falar para vocês quais são esses especialistas e o que eles dizem. Então não se preocupem, mas o que a gente vai fazer agora, eu vou passar os 5, 10 primeiros minutos relembrando o que a gente falou semana passada, para quem não estava, e depois eu vou falar do grande assunto dessa semana, que as pessoas estão chamando de escolher entre a vida e a economia. Não sei se alguém ouviu falar nisso, tá bom? ML Monster, uma honra ler essa mensagem que você mandou. Muito obrigado mesmo, tá? Então, vamos lá. Olha ali a Luísa passando na Federal. Beijo, universitária, parabéns, tá? Cara, o Roda Viva é um programa realmente muito importante e bom. Mas vamos lá, só para a gente resumir. Resumo da semana passada, rápido. Se ficar muito rápido, vocês pedem, mas eu vou tentar resumir ao máximo. O Covid-19, e eu lembro que eu comecei semana passada explicando exatamente o que era Covid-19, muita gente nem sabia, tá em inglês, seria Coronavirus, e eu não tem jeito, o tempo passa, eu continuo sem estrutura para falar Coronavirus sem lembrar Cardi B. Mas então, Covid-19 é Coronavirus Disease, que é doença em inglês. Então, Covid é Coronavirus Disease, doença. E 19 é o ano que ela começa, tudo bem? Então, o Riquinho falando que eu arrasei no inglês é o melhor comentário. Então, a doença do coronavírus de 2019, ela ganhou esse nome porque coronavírus é um tipo de vírus que a gente não está acostumado, a gente não tem contato, então ele é totalmente diferente de outras doenças virais. E aí eu fiz uma comparação rápida com a gripe, que é a doença viral que a gente mais está acostumado a passar, que é causada pelo vírus influenza. E por mais que ele tenha diferentes formas, e por mais que, por exemplo, ele tenha vindo como gripe suína, e por mais que ele tenha vindo aí de formas mais fortes, mais brandas e alternando, como nós já tivemos contato com ele, muita da população brasileira está mais acostumada, muito da população brasileira, inclusive uma parte da população está imune ao influenza, pelo menos por um tempo. As pessoas estão perguntando do tempo de isolamento. É bem por aí que a gente vai falar hoje. Vai ser bom hoje. E já o corona, por ser novo, a gente tem aí 100% da população sem sistema imunológico para isso, 100% da população sem barreira para isso, 100% da população aí aberta a pegar é, o coronavírus. Por exemplo, a Fernanda acabou de perguntar, Hansen, a tendência é melhorar ou piorar?
Fernanda, não é nem tendência, é uma curva de comportamento, tá? É uma curva de comportamento. E a curva de comportamento é que agora, em abril e em maio, a gente está piorando, tudo bem? A gente está no momento de piorar. E eu acho que é por isso que a gente vem aqui falar disso em aula, eu acho que é por isso que tem tantas pessoas falando disso na televisão, nos blogs, nas redes sociais, nos jornais. Eh, o que que acontece? O comportamento do coronavírus, justamente pelo que eu falei, por ser um vírus que 100% da população pode pegar, é, o Douglas aqui está falando, ele pode ter uma curva exponencial, é verdade. Se a gente não fizesse as quarentenas, se a gente não fizesse as pessoas ficarem em casa, as pessoas ficarem isoladas, a Luana perguntando de previsão. Previsão é difícil, Luana, mas a gente tá caminhando aí para um abril e um maio muito complicado, porque é justamente quando o vírus vai bater o seu pico. Se a gente não estivesse em casa, se a gente não estivesse em casa, se a gente estivesse na rua vivendo normalmente, tudo bem? Vivendo normalmente. Se a gente tivesse deixado o vírus de lado, como a Suécia está fazendo, como o Reino Unido e os Estados Unidos tentaram fazer. A projeção é que a gente chegue a contaminar 80% da população até a gente ficar livre ou imunizado ao vírus. Tudo bem? Então, diante desse quadro, que Estados Unidos e Reino Unido tentaram e voltaram atrás, é super importante falar. É super importante falar. Eles desistiram, por quê? Porque a projeção de contaminar 80% da população no Reino Unido era matar 500 mil pessoas. Vamos lembrar que a China, que até então, até pouquíssimo tempo, era o caso mais grave, a China teve 3.200 mortes, 3.200 e poucas mortes. A China era o caso mais grave, com 3.200 mortes. O Reino Unido tinha a projeção de morrer 500 mil pessoas. Tudo bem? E os Estados Unidos, se fizesse nada, tinha a projeção de morrer 2,2 milhões de pessoas versus 3 mil e pouco da China. Então, repare aí a curva de gravidade que a gente está falando. Então, aí você fala assim, Hans, mas por que a China é tão diferente? Porque a China adotou a medida de supressão, ela isolou a área e fez com que o vírus parasse de passar. Esse é o ponto. Na projeção brasileira, a gente fazendo nada, o número de mortes deve variar entre 1,15 milhão, ou seja, 1.150.000 pessoas, até 1,5 milhão, mas o número deve bater perto de 1.150.000. O que seria a maior catástrofe de longe da história brasileira. De longe. O que eu não brinquei, na verdade, eu falei bem sério, é o seguinte, eu espero que não esteja ninguém querendo voltar um século para a gente voltar a falar de milhões de mortes, como foi na gripe espanhola, porque isso aí seria voltar para 1918, seria a gente voltar um século, literalmente um século, e a gente voltar a ter números de doenças do começo do século XX, de 100 anos atrás. Não é possível que a gente não tenha evoluído nesse sentido. Tudo bem? Não faz sentido que a gente não tenha evoluído. Então, esse é o grande ponto. As notícias da semana passada giravam em torno disso. Giravam em torno do a gente precisa isolar as pessoas, porque isolando as pessoas, a gente baixa a curva de contaminação. E aí é óbvio, baixando a curva de contaminação, você não tem o colapso hospitalar ou não tem um colapso tão grande. Assim, o que que é o colapso? O que que é o colapso? O colapso é quando você tem um número X de quartos, pessoas, respiradores, médicos. O quanto você passar disso aqui é o número de pessoas que não vai ter atendimento. Não vai ter atendimento, não interessa se é público, se é privado, não interessa se tem um juiz mandando, não interessa quem você é, porque simplesmente é físico, não existe onde te colocar. A gente passa a usar todos os leitos, todos os hospitais, todas as coisas. Então é basicamente essa discussão. A gente tem que abaixar a curva para a gente não explodir a nossa capacidade hospitalar. Tudo bem? A gente precisa. Acho que esse é o pensamento. Então, essa foi a discussão da semana passada. E aí, antes de eu entrar na discussão dessa semana, que acho que tem muita gente aí que quer falar sobre o isolamento vertical, que eu acho que foi o grande assunto dessa semana, economia versus vidas. Então, assim, acho que muita gente puxou para isso, mas eu acho que a discussão é maior do que essa, não é tão assim. Antes de eu chegar nisso, o que a gente viu semana passada foi que o presidente foi lá e falou, chamou de gripezinha,
falou que quem tem histórico de atleta não vai sentir, falou que é o grupo de risco que morre, falou que todo mundo morre um dia. E aí falou uma série de coisas, e falou que as pessoas tinham que voltar para cá, para a rua, e falou que as escolas tinham que voltar. E aí o que a gente viu, e que foi pouco comentado por causa da crise, mas a gente não pode deixar eh, de falar, a gente não pode deixar de falar, foi que depois dessa fala do presidente, o Brasil ele adquiriu um outro problema. O Brasil adquiriu um outro problema. Qual foi o outro problema que a gente adquiriu? O fato de, logo depois da fala do presidente, vir o ministro da Saúde e falar exatamente o oposto. Vir o vice-presidente e falar o oposto. Vir o chefe do Senado e o chefe da Câmara dos Deputados e falar o oposto. Exatamente o oposto que o presidente falou. Tudo bem? Então, aí a gente tem possivelmente uma discussão política dentro disso tudo. E aí, obviamente, a gente vê que isso piora quando o chefe do Supremo, o Toffoli, também concorda que as pessoas têm que ficar em casa, e o chefe geral do Exército também concordou que as pessoas têm que ficar em casa. Então a gente ainda tem aí o risco de crises políticas, de isolamento político do presidente e de algumas pessoas que o apoiam versus poderes como o judiciário, o Senado, o Exército e a Câmara dos Deputados. Então, existe ainda no Brasil hoje um problema de alinhamento político. E isso é que é grave. Por quê? Porque agora, em abril, é esperado o primeiro grande pico, tanto de contágio quanto de morte no Brasil. É agora, em abril. E agora, em abril, a gente precisa de um governo fechado, de um governo coeso, de propostas coerentes, de prefeituras, estados e governo federal falando a mesma coisa. A gente precisa, nesse mês, abril e maio, de pessoas falando de forma coerente sobre a coisa. Eu sei que às vezes vocês estão até falando, nossa, mas todo mundo está falando de coronavírus o tempo todo. Gente, desculpa, eu acho que hoje em dia, falar de coronavírus é um serviço público, porque a gente está no mês mais grave, a gente está nos 2 meses mais graves, tudo bem? Abril, maio, a gente está diante aí de um período muito tenso. E aí, desculpa se a gente acaba sendo repetitivo, se a gente vem atualizar. Se semana passada eu falei de uma parte desse assunto e agora eu estou continuando, mas a gente acha que cada um tem que fazer o seu papel. Eu gostaria de deixar bem claro, eu não estou fazendo só isso, tudo bem? Essa semana eu dei live sobre geopolítica da Segunda Guerra Mundial e da Guerra Fria. Eu falei sobre o problema do terrorismo no século XXI. Então, eu fiz uma live sobre técnica de estudo, metodologia, para qual curso, Hansen, o que eu devo fazer de cronograma, o que eu prefiro. Então, eu estou falando de outros assuntos também, mas em algum momento da semana, eu paro e falo sobre a atualização do coronavírus, porque isso acaba sendo importante para todo mundo. Isso aqui está alcançando alguém, eu espero que isso ajude alguém, tá? Então, Hansen, quantos meses vai durar? A gente espera, tá? Isso é uma projeção, que abril e maio sejam os momentos de pico, sejam os momentos em que as contaminações e as mortes subam muito, muito. E aí eu vou começar a falar de contaminação e morte, porque eu preciso que a gente fale disso para eu chegar ao isolamento vertical que tanta gente falou e que a Marcela está falando de presos que foram soltos porque a cadeia não tinha condição de manter eles lá dentro sem aumentar o contágio. As pessoas estão tomando todas as medidas, tá? Todas as medidas. E aí uma coisa que é muito importante a gente entender, senão a gente não consegue explicar por que o isolamento vertical que as pessoas estão falando é uma ideia tão complexa. Vamos lá. Primeiro, o Brasil, ele vai viver uma crise econômica? Vai, assim como todo o mundo, tudo bem? O mundo todo vai passar por uma crise econômica. A gente já sabe disso. Já sabe disso. A gente tem um caminho muito claro que é batalhar para salvar o máximo de pessoas possíveis. Esse é o foco número 1. E o foco número 2, que também vai contar com a ajuda de muita gente, é recuperar a economia. A gente tem 2 enormes problemas. E eu não vou nem citar essa instabilidade política que a gente está vivendo. É uma série de protestos de população. Eu não vou nem entrar nisso, porque isso aí é um terceiro grande problema.
quando a gente tem um país com instabilidade política. Eh, Quando a gente pensa no campo da economia e da saúde, a gente vai ter um problema gravíssimo aí, não só o Brasil, mas aí vale a pena falar uma coisa. Nós já vínhamos de uma situação econômica difícil, tudo bem? O Brasil veio de um crescimento de PIB muito baixo e muito abaixo do prometido. A gente já não está bem desde 2014, que a nossa situação econômica não é boa. O Brasil voltou a crescer. Ainda não, gente. A gente ainda está recuperando o que a gente perdeu. A gente tem que melhorar bastante para voltar 7 anos na economia. Eu não sei se é porque às vezes as pessoas pegam os dados e falam assim: "Ah, nossa, eh, vai começar a subir". Não, não, não vai começar a subir. A gente vai começar a tirar o atraso. A tirar o atraso, tá bom? Quando a gente vai começar a crescer positivamente e superar o que a gente já foi, leva mais tempo ainda. Então a gente já vinha de uma situação difícil. Por que que a gente está falando disso tudo? Vamos lá. Porque o governo brasileiro, ele infelizmente não tem condições, não tem teste, não tem dinheiro, não tem condições de testar todo mundo. É por isso que a gente não tem que ficar olhando para o número de casos no Brasil, tá? A gente tem um número oficial hoje que o Brasil está com 7.910 casos. O Brasil está com quase 8.000 casos e praticamente 300 mortes. Esse número é fantasioso. Esse número é fantasioso porque a gente só está testando as pessoas mais graves. Mais graves. A gente não testa as outras pessoas. Não testa. Porque a gente não tem. Então é por isso que a gente precisa acompanhar o número de mortes, porque o número de mortes é algo mais perto da realidade. Pode ter certeza que muita gente, infelizmente, vai acabar falecendo pelo coronavírus e a gente não vai saber. Mas, o número de mortes nos permite comparar com outros países. É por isso que a gente usa a Itália, é por isso que a gente está comparando com a Espanha, com a própria China e Estados Unidos, que já assumiu o pior caso de coronavírus até então do mundo, e ele vai piorar muito ainda. Tá? E vai piorar muito ainda. Uma notícia boa foi que o Brasil, por mais que tenha muito protesto de partes do governo e etc., ele começou a se isolar até mais rápido, por exemplo, que a Itália. Mais rápido que o Reino Unido, mais rápido do que os Estados Unidos. Então o Brasil estaria muito pior. Muito pior. Então, só para vocês entenderem, a gente está hoje em 300 mortes e a gente está em casa se protegendo para evitar que até agosto, setembro, a gente para garantir que até agosto, setembro, a gente tenha ali mais ou menos 40.000 mortos, com a gente ficando em casa, tudo bem? O André perguntou se essa pandemia tem lado positivo e quais. É difícil falar positivo, porque é uma situação muito triste, né, André? Mas ela vai gerar coisas do tipo, as pessoas estão se reinventando, a economia está se reinventando, as pessoas estão criando alternativa, as pessoas estão revendo outras coisas, outras prioridades, as pessoas estão questionando outras coisas, mas assim, não dá para falar que isso é lado positivo, porque é o lado positivo de uma coisa muito ruim. A gente vai sim se virar, porque a gente é isso, a gente se adapta. A gente vai continuar e a gente vai sair bem disso, tá? Mas agora, o que não pode são as pessoas não respeitarem, irem para a rua. Acho que o que as pessoas não entenderam, é que a diferença entre ficar em casa ou ir para a rua é a diferença entre 40 e 45 mil, até 1.150.000. É algo nesse meio aí. Então a gente está falando de algo extremamente grave, extremamente grave. E aí, já que eu falei desse ponto da já que eu falei nesse ponto da falta de dinheiro para a gente, por exemplo, fazer os testes em todo mundo, deixa eu trazer para vocês agora o que muita gente está falando. Antes eu queria fazer só um parênteses. O Ramon passou em medicina. Ramon, que felicidade, cara. Seja um grande médico. Você tá vendo como é que o Brasil precisa. Então, parabéns, seja um grande médico, tá? Então, vamos falar sobre o isolamento vertical, que é o que muita gente está falando. Surgiu essa proposta que é fazer o quê? A economia realmente, ela não aguenta ficar parada. Ela não aguenta ficar parada. Como é que um negócio vai ficar pagando seus funcionários se ele não recebe? Realmente não aguenta. Não aguenta, a economia não aguenta. E aí, o que as pessoas estão fazendo? Muita gente começou a defender uma coisa chamada isolamento vertical. O que é isolamento vertical? Você isolaria somente os grupos de risco. E aí, o que eu estou ficando preocupado é que as pessoas estão vendo um grupo de risco basicamente como idosos. Tá? A gente passou a considerar idosos, pessoas de 60 para cima. É interessante que as pessoas de 60
estão ótimas, né? Muitas pessoas com 60 anos estão ótimas, ótimas, nem parece que tem 60 anos, trabalham super ativos e teriam que ser colocadas em quarentena. Então a pessoa fala assim: ah, tem que fazer o isolamento vertical. Quer fazer o quê? Pegar os grupos de risco. A Letícia perguntando: quando é que a quarentena vai acabar? Letícia, se todo mundo ficar em casa, a gente imagina aí mais 2 meses, abril e maio, pelo menos, tá? E aí, a Clau falando que Alagoas já está com 18 casos e uma morte confirmada, então, assim, terrível. Mas vamos lá. O que acontece? O isolamento vertical seria pegar as pessoas que estão no grupo de risco. Quem é grupo de risco? As pessoas com mais de 60 anos, e quanto maior é o risco, então 70, 80 são grupos de altíssimo risco. Pegar as pessoas que têm diabetes, hipertensão, pessoas que têm problemas respiratórios, bronquites, asmas, etc. Todos eles são grupos de risco. Só para começar, a gente não tem como garantir que vão conseguir isolar o grupo de risco, porque simplesmente não dá. Por que simplesmente não dá? Separar por idade, eu acho que é o mais fácil dos problemas. Tá? Eu acho que o mais fácil dos problemas é separar por idade. De 60 para cima, fica em casa, beleza, acho que isso ali a gente consegue fazer. Mas como é que você vai conseguir mapear as pessoas com hipertensão no Brasil? Gente, a gente calcula que no Brasil tenha mais ou menos 25 milhões de pessoas hipertensas. E aí, como é que você faz? Que tanto médico é esse para diagnosticar as pessoas e deixarem ela em casa? E as pessoas que têm algum tipo de asma, as pessoas que têm algum tipo de doença respiratória, e as pessoas que são diabéticas? Então, a ideia seria isolar essas pessoas. Milhões e milhões e milhões de pessoas. Essas pessoas vão se isolar onde? Em casa? Se essa pessoa se isola em casa, você não pode ter uma pessoa que more com ela indo para a rua. Você não pode ter uma pessoa que more com ela indo para a rua, porque se essa pessoa volta à vida normal, porque a teoria qual é? Tem que mandar todo mundo para a rua, porque quando todo mundo vai para a rua, todo mundo pega o vírus. E aí a pessoa que pegou o vírus, o vírus daqui a pouco não vai conseguir mais propagar, porque todo mundo está doente, a gente cria imunidade, beleza. Querido, olha só, você vai para a rua, quando você volta, você traz o vírus para casa. E é aí que tem um aspecto que eu particularmente não, eu vi ninguém comentar sobre isso. Eu vi absolutamente ninguém comentar sobre isso, e eu gostaria de comentar com vocês porque eu acho que é um ponto super importante. Ninguém está olhando, ninguém está olhando para os perigos psicológicos dessa proposta. Vamos imaginar só uma coisa, tá? Você tem algum familiar, um namorado, um marido, uma esposa, um, um avô, uma avó, uma tia-avó, uma madrinha, uma mãe, alguém no grupo de risco, tudo bem? E você não. E aí você vai para casa. Você saiu, você trabalhou, você volta para casa. Você saiu, você trabalhou, você volta para casa. Aquela pessoa do grupo de risco está isolada, mas você está indo para a rua. Daqui a pouco aquela pessoa ali, ela está com o coronavírus. Quem foi que trouxe? Você. Você que foi para a rua. Você que foi para a rua. Aí vai que essa pessoa venha a falecer. Como é que vai ficar a sua cabeça a partir do momento que você souber que você foi para a rua, trouxe e contaminou, cara, tua mãe, teu pai, tua irmã, alguém do grupo de risco? Gente, isso ia ser, isso ia causar um dano social, isso ia causar um desespero, isso ia causar uma fobia, isso ia causar um desespero tal na população que eu vejo absolutamente ninguém considerando isso, e eu acho isso um fator importantíssimo. Importantíssimo, e isso é grave, tá. Por que a gente não pode mandar as crianças para a escola? Realmente, as crianças, elas são bastante assintomáticas, elas mostram poucos sintomas na maior parte dos casos, não em todos. Não é comprovado que as crianças não sofrem, não é comprovado que elas não têm letalidade, cuidado. Mesmo crianças podem morrer, é importante falar isso, porque tem gente falando que não acontece nada. Não tem comprovação, tem baixa, algo perto de 0,1, 0,2, mas tem taxa de letalidade. Tudo bem? Só que as crianças, elas são grandes transmissoras. Elas pegam, elas vão para casa, elas pegam na escola, e elas vão para casa. E aí elas levam, e elas levam. Tudo bem? Então, gente, nossa, é o que o Eric Barbosa está falando. Gente, imagina os casos de depressão. A gente não considera esse tipo de doença algo grave no Brasil. A gente deixaria essas pessoas deprimidas, tensas e desoladas de qualquer jeito.
De qualquer jeito, a gente certamente largaria essas pessoas. Então a gente está falando de uma coisa que é muito grave. Tem uma coisa que eu costumo falar e que eu acredito muito e que hoje eu acredito mais que nunca. Para toda para todo problema complexo, existe uma saída simples, direta e errada. Tudo bem? Para todo problema complexo tem uma saída simples, direta e errada. Gente, olha só, se fosse simples, alguém teria resolvido. Gente, você acha que se fosse simples, vamos lá, vamos botar número. Se fosse simples, você acha que o Donald Trump teria aprovado extra 2 trilhões de dólares, 10 trilhões de reais, 10 trilhões de reais? Cada trilhão são 1.000 bilhões, tá bom? A parada é tão séria que o Donald Trump foi lá e colocou 2 trilhões na economia, cara. 2 trilhões. Aí por quê? Agora a gente vai conseguir explicar. Vamos lá. Porque o que está acontecendo no Brasil e me preocupa é que as pessoas estão, sim, diante de um caso de crise. A gente está diante de uma crise e as pessoas estão querendo colocar como solução dessa crise mandar as pessoas para a rua. Tem alguns pontos aí para a gente discutir. Primeiro, mandar as pessoas voltarem para a rua não é garantido que as pessoas vão voltar a consumir. É importante demais falar isso, tá? Em momentos de crise, as pessoas geralmente se apegam ao que é muito necessário. Muito necessário. Tudo bem? As pessoas estão comprando comida, remédio, pagando as contas de casa. Tudo bem? Então, gente, não é garantia que mandar as pessoas para a rua vai fazer a economia voltar a girar. É óbvio que vai fazer alguns negócios voltarem a circular. É óbvio, óbvio, em certo ponto, mas não é garantido. E ninguém pode falar do colapso da saúde que isso vai causar. Tudo bem? Então, assim, não há garantias. O Brasil, pela primeira vez na história, desde o surgimento, teve no último final de semana nenhum espectador do cinema. Nenhum espectador de cinema. Nenhum. Zero. O Brasil nunca teve isso na história. Nunca. Nunca. Zero pessoas assistiram filmes esse final de semana no Brasil. Zero. Tá? Você acha que se mandar todo mundo voltar para casa, as pessoas voltam para o cinema? Você acha que as pessoas vão sair de casa? As pessoas que estão preocupadas, é óbvio. Então não é garantido, não há garantia voltar. Aí eu adoro as pessoas que defendem esse tipo de iniciativa, do tipo, mas o Japão e a Coreia do Sul fizeram isso. Então a gente tem que falar algumas coisas para essa pessoa. Perguntaram o que está escrito na blusa? Olha aqui, ó. Se não for para gabaritar, eu nem vou. Viram? Ó. Então, assim, estão falando assim, olha só, o, o Japão e a Coreia do Sul fizeram isolamento vertical. Querido, você sabe o que o Japão e a Coreia do Sul fizeram? Eles testaram todo mundo. Todo mundo. Consegue absorver? Eles falaram assim, beleza, então vamos testar todo mundo, vamos descobrir quem tem, mesmo as pessoas que são assintomáticas. O que me surpreende muito nisso tudo, gente, o que me surpreende muito nisso tudo é que o grande exemplo do perigo silencioso do coronavírus, tá? O grande exemplo do perigo silencioso do coronavírus, ironicamente, é a comitiva do próprio presidente Bolsonaro. Que tinha uma galera assintomática, quando eles começaram a testar, descobriram muita gente contaminada. Muita gente contaminada. Então, realmente o contato, ele faz as pessoas pegarem. Só que lá eles são, obviamente, pessoas do governo, eles têm acesso, então eles fizeram um teste e descobriram. Aí é fácil, porque você isola quem está com coronavírus e não isola quem não está. Foi isso que o Japão e a Coreia do Sul fizeram. Eles começaram a testar. E eles começaram a ver, você tá, você pra cá, você não tá, você tá, você tá, você não tá, você não tá. Beleza, eu sei todo mundo que tá, ou quase todo mundo que tá. Vou pegar essas pessoas e vou isolar. Beleza, aí eu posso isolar só essas pessoas. Mas eu testei todo mundo. Eu testei todo mundo. Gente, o Brasil ele não consegue testar nem quem tem sintoma. O Brasil só testa quem tem caso grave.
Então, gente, pelo amor de Deus. Então, como é que você vai saber quem tá e quem não tá? Como é que você vai saber quem tá e quem não tá? Outra fala do presidente que foi muito complicada, quando as pessoas estavam naquela discussão do liberar ou não a igreja, ele falou que o pastor ou o padre saberiam arrumar as pessoas dentro das igrejas para que elas não pegassem o coronavírus. Imagina, você é um padre, imagina você é um pastor e você ouve isso. Não, não, você que vai ter que arrumar a igreja para as pessoas não pegarem. Gente, então assim, é, é muito complicado. Teve um caso na Coreia do Sul de uma cidade pequena, que eles acharam 57 casos de coronavírus no começo. Dos 57 casos, 30 pessoas se contaminaram no mesmo culto. As pessoas foram num culto, 30 pessoas saíram contaminadas. Então, assim, a gente tem muita coisa a descobrir ainda. Muita coisa a descobrir ainda. Tudo bem? Vocês estão bem? Eu tô dando esse painel, daqui a pouco eu vou falar. As pessoas estão falando aqui de vacina, eu vou comentar um pouco sobre o que, que o mundo está fazendo. Eu vou falar também um pouquinho sobre o que outros países fizeram para comparar com o Brasil. Tem gente perguntando assim: a vacina gripe não tem nada a ver com a da corona? Não, infelizmente não, não tem nada a ver com a da corona, porque a da gripe ela combate o vírus influenza, entendeu? Ela combate o vírus influenza. E o vírus influenza não é o vírus do coronavírus, que é um outro vírus. Então, não funciona, não funciona, tá? O Max está falando para a gente de Poços de Calda em Minas Gerais. E ele falou que só tem 2 casos confirmados. Só que sabe que dos 2, a gente já conseguiram 15 infectados. Mas é isso, gente, é isso. Quando tem contato é muito complicado. É muito complicado, as pessoas vão propagando muito. Mas vamos continuar. Me pediram só para avisar uma coisa. Gente, as aulas do Descomplica, elas não pararam. Não pararam, a gente continua retransmitindo aulas ao vivo, a gente continua fazendo live na casa dos professores, continuamos fazendo exercício, a gente continua tendo simulado, aula específica, a gente continua tendo tudo. O nosso curso não para, depois disso tudo vai ter Enem, tá bom? Vai ter Enem. Então, eu queria falar que aqui na descrição tem um link, porque por aqui você assina o Descomplica mais barato e você assina o plano top nosso, que tem acesso a tudo, entendeu? Tudo, tudo, tudo. Então, super vale a pena. Eu vou voltar com a pergunta do Aloysio, mas eu gostaria que, se você não conhece o Descomplica ainda, eu sou professor de Geografia e Atualidades lá, então eu dou várias aulas na semana diferentes dessas daqui, e a gente vai... E aqui embaixo tem um link, então clica para você conhecer, você pode gostar, eu acho que vai ser muito legal. A Mayra perguntou: Hansen, é seguro que vai ter o Enem? É seguro que vai ter o Enem. O governo não pode... Gente, lembra que depois da pandemia, a gente vai recuperar a economia. E recuperar a economia é garantir que a vida volte ao normal. E o Enem é fazer a vida voltar ao normal. Ele vai acontecer, essa crise vai passar. Não se preocupa não, o Enem vai acontecer. Eu só acho que ele vai atrasar, tá? Ele não vai ser na data que eles marcaram. Ele vai ser adiado. Mas acho que o governo está esperando alguma previsão mais real para falar disso. Tudo bem? Acho que foi o Luiz que perguntou assim: Hansen, estão falando que isso aqui é a crise do neoliberalismo. Isso é verdade ou isso é mito? Vamos lá. Então, só para a gente concluir, a proposta do isolamento vertical a gente não tem condições de fazer. O isolamento vertical não é uma proposta científica comprovada, a gente não tem vários estudos sobre isso. Tudo bem? Tudo bem? E, principalmente, a gente não tem verba e a gente não testou todo mundo para fazer o isolamento das pessoas contaminadas, porque a gente não sabe quantas pessoas contaminadas são. Então, não dá para fazer, tá? O Alan tá perguntando das cadeias, eu não entendi a sua pergunta exatamente, e as cadeias? Você tá falando do episódio que algumas cadeias liberaram os presos para ir para casa? Ou você tá falando da condição das cadeias? Eu não entendi, Alan. Se puder mandar melhor. Então, vamos lá. O que o pessoal tá falando? O que o Aloysio perguntou assim? Assim, é a crise do neoliberalismo. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. O Gui perguntou do dólar. Gui, eu vou falar do dólar, isso é importante. Olha só, no final dos anos 80, mais ou menos em 89, saiu um documento em que a gente tem as regras do neoliberalismo. O que o neoliberalismo pede? Que você passe o controle da economia para as empresas. Então, são as empresas que produzem, são as empresas que contratam, são as empresas que investem. Isso aconteceu. Isso é a proposta do neoliberalismo. Tudo bem? Isso é uma proposta neoliberal. O Estado, ele não é mais ausente na economia. A gente dá 3 nomes para esse Estado. Se você vai fazer o Enem, é bom ter esses nomes aí na cabeça.
A gente chama ele de Estado mínimo, indireto ou regulador, tá? A gente pode chamar o Estado neoliberal de Estado mínimo, indireto ou regulador. Então, qual é o papel dele? O papel dele é o seguinte: você vai manter a economia na mão das empresas, mas você dita as regras. Então, por exemplo, é o Estado que continua criando lei trabalhista ou não, é o Estado que continua controlando o valor do dólar ou não, é o Estado que continua entrando ou saindo de blocos econômicos, é o Estado que faz acordo, é o Estado que negocia tarifa. Então, o Estado ele é atuante na economia, mas ele é indireto, ele não produz, ele cuida do cenário. Tá? E tem uma coisa que estava. Sabe aquela linha que você não leu quando você botou li e aceita os termos das condições, que a gente já leu 1 milhão de vezes, você não tem a menor noção do que você já aceitou na vida? Você só vai para baixo, para baixo, para baixo, bota li e aceito. Lembra disso? Então, vamos lá. O que acontece? Tá? O que acontece? Os estados já aceitaram que eles são os responsáveis por atuar em momentos de crise. Porque essa é a grande crise do liberalismo. Porque no liberalismo, a gente teve a crise de 29 e o Estado não estava ali para atuar. Então, o que a gente falou é o seguinte: beleza, a economia volta para a mão do empresário, mas a gente precisa que o Estado esteja aqui, ó. A gente precisa que o Estado esteja aqui perto, porque se precisar, o Estado tem que atuar. Então, esse acordo está claro desde 1989. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Tudo bem? Todo mundo sabe disso. Tanto é que Estados Unidos, que é o grande. Estados Unidos e o Reino Unido, né, foram os dois grandes pais do neoliberalismo. O que eles fizeram? Filho, explodiu a crise, o Trump foi lá e falou: beleza, 2 trilhões na economia. Por quê? Porque isso é o papel do Estado. O que está me surpreendendo no Brasil é que mesmo o Estado, né, pelo menos na voz de alguns, está falando que a gente vai recuperar a economia mandando as pessoas para casa. Então, gente, antes da gente mandar as pessoas para casa, a gente precisa de uma solução via Estado. Precisa de uma solução via Estado, porque esse é o acordo. Esse é o acordo do neoliberalismo. Tanto é que vários estados no mundo, gente, só para você comparar com o Brasil aprovou ontem 200 bilhões, tá? Vocês estão ouvindo, a Bela tá chorando. Bela é minha filhinha, vai fazer 1 mês amanhã. É porque a Bela é brava, ela não gosta de trocar fralda, ela chora pra caraca. Mas ela tá ótima, ela é a coisa mais linda. Ó, então, vamos lá. Eu falei, todo mundo viu que os Estados Unidos botou 2 trilhões de dólares, até porque o caso dele é extremamente grave. Extremamente grave. O caso americano tá aí despontado para ser o pior, vai brigar com o Brasil para saber quem é o pior caso da história. Tá? Provavelmente será o americano. Então os Estados Unidos está mal. Tá mal. O Trump falou, cara, eu preciso botar isso. Eu preciso injetar esse dinheiro na economia. Mas não foi só ele. Então vamos lá, só para você entender. A Alemanha, que está num caso muito mais brando que o nosso, muito mais brando, tem uns casos ali, está crescendo, mas a Alemanha, que é um país que é do tamanho de Minas Gerais, tem uma população grandinha, mas é menor, bem menor que a nossa, é um país de menor dimensão, é um país... A Alemanha injetou 800 bilhões de dólares, um país do tamanho de Minas Gerais. A gente colocou 200 bilhões no país do tamanho do Brasil. Ah, mas o governo... Não, gente, talvez a gente realmente não tenha esse dinheiro. Só que aí, se a gente não tem esse dinheiro, a gente precisa de outras armas. Daqui a pouco a gente conversa sobre possíveis outras armas, mas vamos lá. Aí você fala assim, Hansen, mas calma aí, Estados Unidos e Alemanha são países muito mais ricos que o Brasil. Então é fácil para eles colocarem dinheiro. Então eu vou contar o caso da Dinamarca para vocês. A Dinamarca é um país muito menor, que tem um PIB muito menor que o nosso, que faz menos dinheiro que o nosso. Tudo bem? A Dinamarca é muito menor que a nossa. Você sabe o que a Dinamarca fez? O Estado dinamarquês fez? Preparou em 3 meses o Estado da Dinamarca, 3 meses, vai colocar na economia 2,5 trilhões de dólares, mais que os Estados Unidos. Porque, mas Hansen, para que vai todo esse dinheiro? Todo esse dinheiro vai para pagar todos os funcionários públicos e 75% dos salários das empresas privadas por 3 meses. Para isso. Para que isso, Hansen? Mas por que o governo está fazendo isso? Ele está fazendo isso para a economia não parar de girar, porque as pessoas vão continuar consumindo mesmo de casa. É por isso que os deliveries continuam. Então a gente espera que nesses países a crise econômica seja um pouco menor, porque eles não estão deixando a economia parar. Hansen, mas esse dinheiro? Esse dinheiro você vai cobrar das empresas, mas eu espero que você cobre com tempo, parcelado. É isso que deveria fazer.
olha só, empresas, eu estou pagando o salário, mas vocês vão me devolver isso, mas não se preocupa, vocês vão me devolver isso em 5 anos, pagando X por mês. É isso que deveria ter sido feito com a conta das pessoas. É isso que deveria ter sido feito com a conta das pessoas. Olha só, você não precisa pagar luz, você não precisa pagar água, você não precisa pagar gás. O Estado vai garantir isso, tudo bem? Agora, você vai ter uma dívida. Essa dívida não vai ter juros e você vai pagar nas próximas 12 contas, tudo bem? A gente vai diluir nas próximas 12 contas. A gente vai diluir. Então, assim, é esse tipo de negociação que a gente precisa. Então, só para vocês entenderem onde é que a gente está, onde é que o Brasil está. O Brasil aprovou ontem 200 bilhões, tá? 200 bilhões. Desses 200 bilhões, 98 bilhões vão ser destinados a pagar esse auxílio de R$ 600 por 3 meses para as pessoas. Vocês devem ter visto isso. Nossa, R$ 600 é pouco. R$ 600 é pouco, mas para uma pessoa que está com nada, R$ 600, R$ 1.200 por família, isso compra comida, isso compra ali remédio, isso garante o mês, principalmente depois dos acordos, por exemplo, de você não cortar luz, de você não cortar água, e eu espero muito que essas contas que elas sejam pagas mais para frente, de forma parcelada e principalmente sem juros, gente, pelo amor de Deus, sem cobrar juro de pessoa que já não tem condição e que perdeu o emprego. Eu espero muito que as pessoas não estejam querendo lucrar com isso. Todo mundo tem que entender que é um momento difícil. Então, dos 200 bilhões, 200 e pouquinho bilhões, é, 98 bilhões vão ser para esses R$ 600, podendo chegar a 1.200 por família, que vão chegar a 54 milhões de pessoas. Então, são 54 milhões de pessoas. Hansen, você não acha 200 bilhões pouco? Acho. Eu acho pouco. Tá? Eu acho pouco. Mas é alguma coisa. Então, gente, não. É óbvio que se. Até porque a gente tem que conhecer as contas do governo, até porque a gente tem que conhecer uma série de coisas. Eu acho pouco, mas eu acho que é isso aí. Daqui a pouco eu falo para vocês como é que a gente poderia conseguir mais dinheiro, mas vamos lá. Só para a gente explicar esse dinheiro. 200 bilhões vão esses R$ 600. O restante. Aí que eu achei muito pouco. Tá? O que eu vou falar para vocês agora, eu achei muito pouco. 16 bilhões. Poxa, Kaline, não sai não. 16 bilhões. O Taê falou uma coisa muito real. R$ 600 é muito melhor que os 200 que eram propostos. Sem dúvida, as pessoas conseguem pagar uma comida do mês, né, cara? R$ 200 uma casa para pagar família, conta, remédio, comida. Poxa, Kaline, fica assim não. Ó, então, aí eu achei muito pouco esse dado que eu vou dar para vocês agora. A previsão dos 200 bilhões é que. Oi, tio Miranha, olha só. 16 bilhões, só 16 bilhões vão ser destinados aos estados e aos municípios. Isso eu achei muito pouco, tá? Isso eu achei muito pouco. Cara, 16 bilhões para 26 estados mais o Distrito Federal, estados e municípios, cara, eu achei bem pouco. Isso é uma coisa preocupante. Os estados mais pobres vão ficar, cara, vão ficar sem dinheiro, cara. São 16 bilhões para todos os estados, cara. Isso é muito ruim. E aí tem uma ajuda de 91 bilhões que vão para as empresas. Desses 91 bilhões, a ideia é destinar 51 bilhões para pagar parciais de salário. Como assim parciais de salário? Algumas empresas não conseguem pagar o salário todo. Olha, gente, eu não consigo pagar o teu salário todo, só consigo pagar, tipo, 60% do seu salário, 70% do seu salário. Esse dinheiro do governo é para completar o salário das pessoas, para que elas não fiquem sem o salário. Bom, e os outros 40 bilhões são destinados a literalmente pagar salários inteiros de empresas que não conseguem pagar ninguém. É bom, tá? É bom. Mas assim, é pouco dinheiro, mas a iniciativa é boa. Saiu ontem essa notícia. Outra coisa, estão me perguntando, Hansen, o Bolsa Família. Foi dito que o Bolsa Família vai continuar, e a notícia boa, é que vão adicionar 1 milhão de famílias ao Bolsa Família. Ah, mas eles tinham diminuído o número de pessoas. Gente, é momento de crise, sabe? Acho que mais para frente a gente consegue criticar muito mais coisa, mas eu acho que a gente está em momentos de buscar aí alternativas práticas, rápidas e que salvem as pessoas. Então, adicionar 1 milhão de famílias ao Bolsa Família é bom, é maneiro, tá? É importante. Foi, tá? Isso é legal.
Vamos torcer para que fique mais. Além disso, e aí gente, uma coisa que é muito importante. A Mayara perguntou: "Era mesmo previsto que essa pandemia viraria?" Acho que não nesse nível, mas acho que a gente levou um tempo para entender, o grau. Mas vamos lá. Uma coisa que é bastante importante. Foi liberado 50 bilhões para os bancos. 50 bilhões para os bancos. Mas não foi dito para os bancos o que que é para fazer ou não. Então, na verdade, aí a gente percebe que falta um pouco de coerência, assim, do tipo, beleza, mas é para quê? Ah, não, é para financiar, dar empréstimo. O Banco Central Brasileiro cortou os juros para aumentar o empréstimo. Que beleza, mas para quem é? Quais são as regras? E aí eu vou falar uma coisa agora que tem uma galera ali perguntando, acho que a Lana acabou de perguntar, e que assim, é importantíssimo, e aí vocês vão entender onde é que a política pode entrar nisso tudo. A gente está num momento que está faltando coisas, tudo bem? A gente precisa de respirador. Por exemplo, o presidente Trump mandou que a Ford e a Chevrolet, tá? Que a Ford e a Chevrolet parassem de fazer carro e passassem a fazer respirador. Vai fazer aparato médico, depois a gente vê essa conta. Depois a gente vê essa conta. Manda tua fábrica fazer respirador, depois a gente vai ver essa conta. E beleza, Ford e Chevrolet vão fazer respirador. Então é um país que tem essa capacidade. A gente, tá? O nosso governo, a gente precisa comprar respirador de fora. A gente não tem condição de produzir. Só que o ministro Paulo Guedes, ele adotou como estratégia, ele adotou como estratégia jogar o dólar lá para cima. E ele fala isso abertamente. Nós, e assim, gente, pelo amor de Deus, não dava para ninguém imaginar que aconteceria esse grau de crise agora. O cara já está no poder há mais de um ano. É óbvio que não dá para virar para ele e falar que tá vendo, por causa. Não, isso foi um caminho que ele seguiu. Esse caminho é totalmente louco? Não, não é totalmente louco, porque quando você desvaloriza assim, você força as pessoas a consumirem aqui dentro. Não dá para viajar. Não dá para viajar com dólar alto desse jeito. Então muitas pessoas param de ir lá para fora e passam a ficar aqui dentro, passam a comprar daqui de dentro. É, e você tem também a ideia de que o Brasil vende muitos produtos naturais, as nossas commodities. Então a gente vende muita soja, a gente vende muito minério de ferro, muita carne, muita coisa, muito nióbio, muito alumínio. Então esses produtos, quando o dólar tão alto, esses produtos, eles ficam muito baratos no mercado, então a gente vende muito. Então, na verdade, o que que ele fez? Foi assumir que a indústria do Brasil está em crise, não consegue bater as contas que ela precisava bater, e aí você aumenta o dólar para aumentar a venda de produto natural. Gente, não é à toa que a gente está batendo recorde de desmatamento. Aconteceu Mariana, aconteceu Brumadinho, aconteceram as queimadas. Não dá para fingir que tudo é coincidência. A gente está deixando isso tudo acontecer porque o setor primário, a agricultura, a pecuária, a mineração, estão segurando a economia e jogaram o dólar lá em cima para tentar fazer isso. Ah, então por que nem todo mundo faz isso? Porque isso é perigoso. A partir do momento que você precisa comprar qualquer coisa de fora. E é isso que a gente está agora. E isso foi a bomba que está estourando no Brasil agora, tá? Eu li ali uma coisa que é verdade, a USP, ela está fazendo um projeto de respirador muito barato para a gente produzir vários, né? O Brasil encomendou 8.000, mas, gente, para e pensa, a nossa projeção aí é de ter na casa de mais de 40.000 mortos. Quantos respiradores vão ser necessários, né? Então, é brabo, cara, é brabo. Então, quando você faz isso, você assume um risco, que é o quê? O dólar tá alto, eu não posso precisar comprar nada de fora. Porque se eu tiver que comprar alguma coisa de fora, o dólar tá tão alto, gente, bateu 5,26 ontem. Isso é aquele valor que ninguém paga, sabe? Aquele valor que é o que bate ali. O comercial, quando você vai tentar mexer em crédito, comprar moeda, fica muito mais caro. Fica muito mais caro, tá? Kelly, depois eu vou comentar das áreas. Tá caro demais. Resultado, qual é? O governo agora está precisando comprar coisa de fora e está tudo caro pra caramba, porque o dólar está lá nas alturas. Então a gente assumiu uma política e agora essa bomba estourou no nosso colo, tá? Até porque, vamos lá, por quê? Porque hoje nós temos Estados Unidos num estágio avançado de pesquisa para remédio e para vacina avançado. Nós temos Israel muito bem
para fazer essa vacina. Muito bem, Israel está aí entre os países que estão mais avançados na pesquisa. A gente tem a própria China pesquisando, a gente tem a Europa pesquisando, a gente tem vários países pesquisando. E quando isso ficar pronto, vai levar um tempo até você produzir para o mundo todo. E principalmente, ninguém sabe quais vão ser as regras. Se o país vai vender por quanto? Vai vender em dólar? Vai pagar primeiro para quem? A gente vai ter dinheiro para comprar? Tem muita incerteza aí. Aí você fala assim: nossa, Hans, então acabou, meu Deus, o que, que a gente faz? Não, é por isso que aí a gente cai num problema político. Qual é? Num momento desse, gente, num momento desse, o que, que você precisa? De habilidade política. Sabe o que, que você precisa? Diplomacia. Sabe o que, que você precisa? Sentar numa mesa, chamar os líderes mundiais e falar assim: gente, olha só, deixa eu explicar para vocês. Desde 2014 o Brasil está em crise, a gente tem uma projeção grande de crescimento futuro, mas agora a nossa projeção está difícil. A gente depende muito do setor primário. Eu posso dar para vocês uma garantia em produtos primários, eu posso dar para vocês, mas eu preciso de ajuda. Então, falta diplomacia nesse momento. Se a gente não tiver dinheiro, a gente vai ter que ter habilidade política. Notícia boa: o atual governo, ele é perto do governo americano e do governo israelense. Se vier de um desses dois, eu acho que a gente tem mais possibilidade de discurso. Embora as falas do Bolsonaro tenham levado o Trump a afirmar que, se continuar, ele vai fechar a fronteira para o Brasil. O brasileiro não vai entrar mais. Vai proibir os voos. Proíbe os voos. O presidente está mandando todo mundo para casa? Então eu vou proibir voo. O Trump que é amigo dele. Então eu vou proibir os voos. Então não vai entrar mais. Então, voo brasileiro está suspenso até eu achar que pode voltar. E é isso, gente. E é isso. Tudo bem? Então, difícil a situação. Difícil a situação. Mas a notícia boa é que, assim, o mundo, ele está tão engajado em achar esse remédio, em testar se a hidroxicloroquina, se a cloroquina funcionam. Tem tanta gente testando isso, a gente ainda não tem o único laudo que a gente já tem e que está pronto, e eu acho importante falar isso, é que o coronavírus não foi criado por ninguém, porque surgiu uma corrente especulativa que a China teria criado o coronavírus para quebrar o mundo e ela dominar. Deixa eu explicar de onde isso vem, tá? Deixa eu explicar de onde isso vem. A China, por ter sido a primeira e por ter feito uma medida altamente eficaz de controle, ela vai ser a primeira a sair. Ela vai ser a primeira a sair da crise. Ela vai ser a primeira a ter a volta do crescimento econômico. Então, vai acontecer um momento em que está todo mundo quebrado, menos a China e provavelmente a Coreia do Sul, e um outro país que sobreviveu. Vai estar todo mundo quebrado, menos eles. E aí, nesse momento, os empresários chineses vão comprar empresas no mundo todo. Mas já foi um momento em que aí fala assim: nossa, então a China, antes de reclamar da China, assim que acabou a Segunda Guerra Mundial, quem fez isso foi os Estados Unidos, que estava todo mundo quebrado, os Estados Unidos estava inteiro. Aí ele saiu comprando todo mundo, não é à toa que ele é a maior potência do mundo hoje. Então cuidado, porque as pessoas hoje criticam, mas você precisa ler a história, você precisa interpretar a história ela ensina bastante. Não, os gibis da turminha. Então, assim como os Estados Unidos fez no pós-Segunda Guerra, que ele saiu dominando o mundo, existe sim uma projeção da China ser o primeiro país a sair dessa crise e realmente comprar muitas coisas pelo mundo, até porque os lugares vão precisar de investimento. Vão precisar de investimento. A Alemanha, ela já criou uma lei falando que pós-crise, por tantos meses, as empresas alemãs estão proibidas de serem vendidas para capital externo. Então ela já avisou o seguinte: precisa de dinheiro, pega dinheiro aqui dentro. A Alemanha já está se precavendo, são países que olham para frente. São países que pensam à frente. Então, é verdade, a China deve ela deve se dar bem, ela deve conquistar muitos mercados, principalmente com a crise americana que está se anunciando. Tá? Principalmente aí com os Estados Unidos numa situação muito delicada. Então a China realmente deve ter um momento bom. Mas já foi testado e comprovado. O coronavírus não foi criado por ninguém. Ele não foi inventado por ninguém. Ele foi fruto de um contato humano-animal e que aí começou a propagar de uma pessoa para outra pessoa, da outra pessoa para duas pessoas, duas, quatro, oito, e por aí foi. Tudo bem?
Mas assim, eh, isso isso vai acontecer. Agora, o Brasil, antes de pensar nisso, tem muita coisa para pensar, gente. Muita coisa para pensar. Por exemplo, vamos lá, vamos aos casos mais graves? Já tem relato de contato entre população indígena e o coronavírus. Acabou, né, eles são isolados da sociedade, eles não recebem informação, as pessoas têm uma relação ruim com eles, o governo tem uma relação ruim com eles, ninguém vai tratar. O que será que vai acontecer? Não sabemos. O que acontece quando as pessoas descobrirem que o coronavírus entrou nas favelas? Porque já entrou. A gente aqui no Rio está estudando várias suspeitas nas maiores favelas, conhecidas favelas da Rocinha, do Vidigal, da Maré. Já entrou, já entrou. Só que essas pessoas não vão ser testadas. Essas pessoas vão morrer em casa, tá bom? E corre risco de ninguém nem falar delas, nem se importar com elas, o que só mostra do Brasil. Por quê? Porque eu fico impressionado que as pessoas querem comparar o Brasil com vários países no mundo, esquecendo que o Brasil é o 8º país mais desigual do planeta. Mais desigual do planeta. E a gente deu uma sorte, entre aspas, sorte, entre aspas, que os 2 maiores focos do coronavírus no Brasil, Rio de Janeiro e São Paulo, e em terceiro é Brasília, que são os 3 lugares que têm mais dinheiro, tá? Tanto é que São Paulo, não sei se alguém viu, no estádio do Pacaembu tá fazendo um lugar para receber pessoas, está criando leitos ali. Não é à toa que a USP está trabalhando enlouquecidamente. Eu sei que a gente tá parabenizando aí os profissionais da saúde, tem que parabenizar porque são heróis, mas galera, pessoal que está trabalhando aí com comida, entrega de remédio, pesquisa em universidades, essas pessoas são anjos, tá? São anjos, as pessoas, eles são invisíveis na sociedade, você não está vendo ninguém pesquisando o que eles estão desdobrando, o mapeamento que eles fizeram, as percepções que a gente vai ter, se eles vão ter ou não variações genéticas do coronavírus no Brasil. As pessoas estão ralando muito, muito. O Gui perguntou se vai ser igual à crise de 2008. Não, Gui, a expectativa é que seja muito pior. Aí é para falar. A secretária executiva, tá, de um órgão que é o grande órgão de economia da América Latina e do Caribe, ela falou que a gente vai entrar numa crise que ou vai se comparar ou vai ser pior de 29. Por quê? Falando de América Latina e Caribe. E aí acaba sendo a realidade também do que a gente está falando, de, às vezes, de favelas, etc. Porque a gente já é um lugar de economia fraca, porque a gente já vem de crise, tá? A Larissa perguntando se eu recomendo algum artigo, alguma coisa. Eu acho que o Brasil todo está pegando as referências que o Atila tá levantando. Eu recomendaria isso. Ele faz os vídeos dele, ele bota várias referências no link, começa por ali. São várias pesquisas sérias de universidades, de grandes centros de pesquisas, de órgãos federais. Os dados econômicos, eu também procuro pegar de dados federais, tá bom, gente? Ou de portais de notícia confiáveis. Então, eu peguei essa semana dados do Fed, que é o Banco Central Americano. Eu tento pegar alguns dados oficiais que eu levo muito a sério isso aqui que eu estou fazendo. Então, eu tento trazer para você algumas informações que eu julgo boas, muito além do muito além do que eu poderia dar. Então, eu tento sempre trazer mais. O pessoal está falando assim: eu acho que o ministro da Saúde está fazendo um bom trabalho. Aí é questão de opinião. Eu também acho. É questão de opinião. Eu também acho. Eu acho ele sério. Eu acho que ele está preocupado. Eu acho que ele. Eu tenho medo dele se isolar no governo. Mas eu acho que ele fez um bom trabalho, sim, e está fazendo um bom trabalho, tá? Estão perguntando por que a China possui menos casos de corona que países desenvolvidos, tendo uma população muito maior. As técnicas de controle dele foram melhores? Patrick Ribeiro, sua pergunta muito boa. E para ser sincero, sim. Nós temos 3 níveis básicos de controle. O nível do fazer nada, que é o garantir o relacionamento social, garantir que as pessoas cheguem às ruas. O segundo, que é o da mitigação, que é onde o Brasil está. Você diminui muito, manda as pessoas para casa e elas só se encontram periodicamente, as pessoas saem de casa para fazer X ou Y coisas e etc. E o caso que foi o que a China fez, que é o de supressão. Supressão é o nome que a gente dá para o controle mais rígido de deixar ou não as pessoas saírem.
E a China, ela fez a supressão muito rápida, ela isolou a região de Hubei, eu acho que é tipo o estado onde está Wuhan, que foi onde começou. São 56 milhões de pessoas, 56 milhões de pessoas, e essas 56 milhões de pessoas, elas foram enclausuradas, né? Elas foram fechadas no sistema mais rigoroso. Então, eles realmente seguraram a onda mais rápido, por isso o número de mortes lá ficou na casa dos 3.000 e pouco. Itália, ela começou querendo negar, ela começou querendo não fazer o isolamento, Estados Unidos também, e aí deu no que deu. Reino Unido também, e o Brasil é o único país que fez o isolamento, o único país que fez o isolamento e está querendo voltar, então daí o problema. Falaram da BBC, a BBC é uma ótima fonte também. Tudo bem? Gente, parece mentira, passou 1 hora, nosso tempo acabou. Desculpa, eu queria ter falado mais. Patrick, obrigado pela pergunta. Queria ter falado mais com vocês. Eu gostei muito. É um prazer grande estar aqui com vocês. Eu espero ajudar, eu espero voltar mais vezes e que a gente possa fazer isso aqui bem. Tudo bem? Gente, um grande beijo. Lembra que se você quer estudar para o Enem, não deixa de clicar aqui no link da descrição, porque o Descomplica ele está com um plano totalmente completo, mais barato. A gente ainda doa uma parte de cada plano que a gente vende para a pesquisa do coronavírus. A gente está focado nisso, a gente está trazendo muita informação e eu vou voltar assim, eu vou tentar ao longo da semana colher algumas dúvidas de vocês para que esse nosso encontro seja mais produtivo, para que seja mais perto do que vocês têm de dúvida. Tudo bem? Um grande beijo. Eu queria agradecer demais o carinho de vocês. Vocês são extremamente carinhosos, extremamente gentis, e isso me deixa muito feliz. Tudo bem? Um grande beijo para vocês. Fiquem em casa, lavem as mãos, cuidem das pessoas, se cuidem, pensem na sua sanidade mental, estuda, porque a gente vai sair, tem que sair melhor disso tudo. Tudo bem? Gente, um beijo enorme. Fiquem em paz. E agora eu vou ver aqui, tô olhando as instruções aqui, como é que eu faço para deixar salvo. Tudo bem? Um beijo. Tchau, tchau.